Não viva como um derrotado se Cristo te fez mais do que vencedor. Vamos a mais um esboço abençoado. Hoje aqui os discípulos no caminho de Emaús, aqueles homens que caminhavam sozinhos, saíram de Jerusalém, rumo à aldeia de Emaús, caminharam 10 quilômetros aproximadamente, porém, quando Jesus reparte o pão com eles, naquela grande comunhão, os olhos daqueles homens se abrem. E assim que seus olhos se abrem, eles fazem justamente aquilo ao qual Jesus esperava deles, ou seja, voltaram para Jerusalém. Vamos lá? Eu tenho algumas reflexões aqui que vão enriquecer poderosamente a sua pregação, né? Primeiro ponto aqui, o que é que tem nos impedido de enxergar a Jesus? A Bíblia Sagrada mostra que aqueles homens estão caminhando, né, com uma tristeza muito grande, ali no seu coração, palavras de murmuração, diz a Bíblia Sagrada, e aquilo dali estava impedindo, né, com que aqueles homens entendessem que o próprio Senhor Jesus estava caminhando ao lado deles. Então tome cuidado, né, com o sentimento que tem entrado no seu coração. Não deixe com que a tristeza ela domine você ao ponto de você não conseguir enxergar que mesmo na hora das tuas dores, o Senhor, Ele continua caminhando contigo. O fato de você estar passando por um problema não quer dizer que o Senhor, Ele te abandonou. Amém? Outro ponto aqui importante, olhos abertos para o mundo, porém fechados para Deus. Assim se encontravam esses homens, né? Se fosse numa representação nos dias de hoje, seria justamente isso. Olhos abertos para o mundo, ou seja, para aquilo que é mal, para aquilo que é ruim. Porém, eles estavam com os seus olhos fechados para aquilo que era de Deus. E Jesus querendo, através da vida deles, realizar uma grande obra. Porém, a palavra diz que os seus olhos estavam como que fechados. Mas isso vai mudar. Segura aí que no final você vai ter uma revelação poderosa dessa palavra. Aproveita aí para poder curtir, né, para poder se inscrever no nosso canal. São dezenas e dezenas aqui de vídeos com esboços de pregações poderosíssimas. Vamos lá? Mais uma reflexão poderosa. Não saia de Jerusalém. Isso daqui, a Jerusalém, para nós, o que ela representa? Ela representa o lugar aonde o Senhor nos colocou. Jerusalém, para nós, espiritualmente, também pode ser representado aqui nessa palavra como a presença de Deus. A coisa é tão forte que a Bíblia diz que eles vão se distanciando de Jerusalém, e quanto mais distante de Jerusalém eles vão ficando, mais os seus olhos vão se fechando. E é o que acontece com a pessoa que ela se afasta de Deus. Quanto mais longe, menos ela consegue enxergar as bênçãos de Deus na sua vida. Mas é interessante, a vontade de Deus é tão grande que nós estejamos em Jerusalém, que quando Jesus parte o pão e dá a eles lá no final, os olhos deles se abrem e a primeira coisa que eles fazem é justamente essa. O que, pastor? Eles retornam para Jerusalém. Então aqui, eles eram vencedores, porém com a mentalidade de derrotados. Aí eu escrevi aqui, nesse esboço para compartilhar com você. Não viva como um derrotado quando Cristo já te fez um vencedor. Esses homens eram vencedores, né? Esses homens eram pessoas que já tinham a bênção de Deus sobre a vida deles. Só que o problema é quando nós nos aprisionamos aquilo que ficou lá atrás, aquilo que ficou no passado. Perceba algo importante. Jesus, ele morre, né? Ele foi crucificado numa sexta e ele ressuscita justamente aqui, nesse dia, nesse domingo. Então isso daqui, Deus falou algo comigo poderosíssimo. Sabe o quê? É como se fosse uma ilustração. Perceba essa ilustração. Uma pessoa, ela vai numa banca de jornal no domingo e ela pede o jornal do dia. Só que o jornaleiro se confunde
entrega para essa pessoa, ao invés de ele entregar o jornal do domingo, ele entrega para ela o jornal de sexta-feira. E a pessoa está lá lendo, achando um absurdo as notícias daquele dia, mas mal sabe ela que já se passaram ali a sexta, o sábado, e agora ela está no terceiro dia, ela está no domingo. Foi justamente o que aconteceu aqui com esses dois discípulos, se afastando de Jerusalém, deixando de ouvir a boa notícia, deixando de ouvir os testemunhos de que Cristo havia ressuscitado. Mas o bom dessa palavra é a seguinte: Ele não desiste de ninguém. Amém? Isso daqui é tremendo, é muito lindo. Outra coisa, Jesus, ele se preocupou com aquilo que saiu da boca desses homens. Deixa eu pegar aqui o versículo, olha só, o versículo 17, Lucas 24, 17. Que palavras são essas? Por quê? Porque aqueles homens caminhavam e iam trocando ali palavras de derrota, né? Poxa, nós achávamos que ele ia ser o grande remedor. Aí ele falando da parte política, eles não entendiam, né, Jesus como o próprio Filho de Deus. Tanto que eles falando, eles dizem que Jesus foi um profeta poderoso. Veja bem que quanto mais eles vão se distanciando de Jerusalém, mais a visão deles em relação a Jesus vai se modificando. Ele foi um profeta poderoso e tudo mais. Eles não enxergavam mais o Senhor Jesus como Filho de Deus. E é interessante que Jesus pergunta para eles: que palavras são essas? Meu irmão, isso daqui você pode levar a igreja a refletir a importância das nossas palavras. Que palavra é essa, cristão, que tem saído da tua boca? Você, Cristo deu a vida por você, te fez vencedor. A palavra de Deus, ela diz que por Ele, por causa dele, nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, ou seja, por causa dele, nós fomos feitos mais do que vencedores. E como é que então que dos nossos lábios saem apenas palavras de derrota? Como é que dos nossos lábios nós podemos proferir aquilo que é contra a palavra de Deus? Que palavras são essas, crente, que têm saído da tua boca? Eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar, eu acho que, enfim, não vai dar certo. Que palavras são essas que têm saído da tua boca? Olha que coisa tremenda que Jesus pergunta para aqueles homens e pergunta também para a igreja. Olha só que coisa tremenda agora. Tem gente que se comporta como se Jesus ainda estivesse morto. Tem gente que se comporta como se Cristo não tivesse ressuscitado. Isso daqui é muito forte, porque esses homens estavam justamente agindo dessa maneira, como se Cristo não houvesse ressuscitado. Meu irmão, Cristo venceu a morte. Aquele que venceu a morte, ele é poderoso para vencer todo e qualquer tipo de situação que se levantar contra a sua vida. Apenas confie, entregue a sua vida a Ele, não viva como se Cristo ainda estivesse morto. Ele vive. Glória a Deus. Vamos lá, a prisão do passado. Isso daqui é muito forte, porque aqueles homens, apesar de ser apenas 3 dias, né? Mas esses homens ainda estavam vivendo lá na sexta-feira. Não permita que a tristeza do passado aprisione você. Não permita que os problemas que você enfrentou te aprisionem, lá atrás, tá bom? Como nós falamos aqui nessa ilustração muito bonita, se é domingo, leia o jornal de domingo. Não pegue informações do passado, não leia o jornal de sexta-feira. Aí a Bíblia Sagrada diz, olha que coisa linda, é aqui no versículo 29, né, que conforme eles chegam na aldeia lá em Emaús, a Bíblia diz que Jesus faz como se fosse embora. E ali a Bíblia diz, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Meu irmão, isso daqui é algo que a gente precisa fazer a igreja refletir sobre isso. Por quê? Quando eles clamaram, Jesus atendeu. Jesus, fica com a gente, não vai embora. Eles ainda não sabiam, tá bom?
Os olhos deles ainda não haviam sido abertos, só seriam abertos após o partir do pão. Mas leve a igreja a refletir justamente isso, que se você clamar hoje a Jesus, Ele vai atender você. Fica conosco. Se você clamar ao Jesus, entra na minha casa. Jesus, alcança o meu filho. Jesus, fica comigo. Olha só, porque já é tarde, já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Meu irmão, o nosso Jesus, Ele atende ao nosso clamor. O nosso Jesus, Ele atende à nossa oração. Então você pode clamar, você pode pedir. Jesus, fica comigo. Jesus, entra no meu casamento. Jesus, muda a minha história. E Ele vai atender você. Amém? Aí a Bíblia diz agora, estou resumindo, tá bom? Porque o texto é muito grande. Aqui é só a nata. No versículo 30, a Bíblia diz que Jesus toma o pão, abençoa, Ele parte o pão e dá a esses homens. Aí no 31, diz que os olhos deles se abriram e eles o conheceram. Aí olha agora o 32, porque aqui tem algo muito bonito, ó. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, ó. O seu coração ainda arde ao ouvir a palavra de Deus? O seu coração ainda se alegra quando você recebe uma revelação que vem do céu? O seu coração, ele aquece quando você recebe a Escritura Sagrada? Olha só, não ardia em nós o nosso coração? Meu irmão, isso daqui é muito poderoso. O coração do cristão, ele precisa arder ao receber a palavra de Deus. E é aquilo que eu sempre digo, quando nós recebemos a palavra, o milagre, ele já aconteceu. Quando Cristo nos dá uma palavra, o nosso milagre, ele já é uma grande realidade. Mas isso daqui fica a grande lição, ó. É na comunhão, é na mesa, é assentados à mesa com o Senhor Jesus que os nossos olhos se abrem. É na leitura da palavra, é na meditação, é na busca, é na oração, é no jejum, é na comunhão com Deus que os nossos olhos vão se abrir. Pegue essa palavra, curte, se inscreve e que Deus te abençoe.